Saúde a todos que me veem neste momento e espero que estejam todos bem, na graça do Senhor Jesus Cristo. Chamo-me Albino Stoy e fui convidado pelo Grupo VVE para partilhar esta mensagem, a mensagem acerca da parábola do juiz iníquo. Essa mensagem encontra-se no livro de Lucas 18, e de proceder com a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ainda que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Esta parábola que me foi confiada para poder partilhar com os irmãos é uma parábola que nos exorta a orar, que Jesus logo no início, ou Lucas logo no início, diz que esta parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração é algo que deve estar ligado com o crente. E essa ligação não é algo opcional. Ou está em oração ou não é crente. Uma coisa que um grande homem uma vez disse, foi-lhe perguntado: o que é mais importante para ti, orar ou ler a palavra? E ele deu um exemplo muito bom. Ele respondeu e perguntou à pessoa que lhe fez a pergunta: o que é mais importante para o passarinho, a asa esquerda ou a asa direita? Com essa resposta eu consigo perceber que o passarinho não tem escolha, ele necessita das duas asas, ele precisa ter as duas asas para poder sobreviver, para poder continuar com o comportamento do passarinho, a viver como um passarinho, voar, poder procurar os seus alimentos, estar com os seus companheiros. Ele necessita das duas asas. Assim como o crente, ele precisa da oração, precisa da palavra. Então, a oração é algo indispensável para o crente. É indispensável. É algo urgente. O crente deve estar lá. O cristão deve estar sempre na presença do Senhor, com súplicas e ações de graças, como diz a palavra. Indo à parábola, no versículo 2, Lucas diz: havia numa cidade um certo juiz que não temia Deus, nem respeitava o homem. Todos nós aqui sabemos que juiz é alguém que está num certo local para ministrar a justiça, fazer com que a lei seja cumprida, defender a causa de alguém. Então, é uma comparação. Quando Lucas traz isso, traz algo para comparar com o poder que Deus tem sobre o homem, o poder que Deus tem sobre todas as coisas, a soberania. Ele depois, no versículo 3, diz que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Está claro que viúva é alguém que perdeu o marido, e nos dias atuais pode até ter perdido o marido e continuar a sua vida normalmente, mas recorrendo a esta época, estamos a falar de alguém que era dependente,
que perdeu o marido, e o marido era quem trazia o sustento à casa, era quem trazia a proteção e tudo mais. Então estamos a falar de alguém frágil, totalmente dependente. Seus recursos provinham de outro e esse outro lhe foi tirado. Então essa mesma viúva ia ter com ele de dia a dia, ia ter com ele várias vezes, pedindo para que lhe fizesse justiça. Então é alguém necessitado que ia ter com o juiz que tinha esse poder para fazer a justiça. Então estamos a falar de alguém com todo o poder, que é o nosso Deus, o soberano, que tem poder de fazer justiça. Estamos a falar de alguém necessitado, que é o homem, que não tem aonde recorrer, não tem quem lhe defenda, não tem quem lhe salve. Somente Jesus pode salvar, somente Deus pode salvar. Então é um exemplo que Lucas traz para nós, para nos mantermos constantes em oração. Jesus, quando ensina isso, é para nos mantermos constantes em oração, sempre estar ali na presença do Senhor, orando e suplicando. E o pedido que essa viúva tinha é que lhe fosse feita justiça. Não ia para lá com pedidos egoístas ou pedidos sobre seus desejos carnais, seus desejos emocionais e tudo mais. Ela ia para lá pedir ao Senhor que lhe fosse feita justiça. Justiça é algo que é aprovado por todos, é aprovado pelo próprio juiz, é aprovado pelo nosso Deus. Não estamos a dizer que não é algo que simplesmente vai alimentar aquela pessoa, mas é algo que todos concordam. Então nós também devemos ir ao Senhor com o mesmo pedido, ir ao Senhor com essa mesma inspiração dessa viúva, ir ao Senhor para pedir por justiça, pedir que a vontade dele seja feita. Nós às vezes vamos a ele para pedir com que a nossa vontade seja feita, mas nem sempre a nossa vontade é boa, nem sempre a nossa vontade é perfeita. Falhamos muito e às vezes temos muitos pedidos egoístas. Mas se nós conhecermos a palavra do Senhor, conhecermos as Escrituras e nos deleitarmos nas Escrituras, vamos conformar os nossos pedidos aos desejos de Jesus Cristo, e aí sim vamos conseguir pedir com que justiça seja feita, com que aquilo que Deus quer em nós seja feito. É mais ou menos isso que é trazido aqui. Uma comparação que eu posso trazer é aquela da oração de Neemias. Neemias, quando vai orar a Deus, no capítulo 1 do seu livro, ele vai ao Senhor em oração. O livro diz que ele ia dia e noite. A oração ele fazia dia e noite. E ele confessava os pecados dele, da sua casa, dos seus irmãos. Confessava, dizia: pecamos contra ti. Uma coisa que nós dificilmente fazemos é reconhecer os nossos pecados. E ele conhecia a lei. Ele disse: Senhor, a tua lei diz que se nós pecarmos contra ti, o Senhor irá nos castigar, o Senhor irá nos espalhar, irá nos levar para terras longínquas. Mas se nós nos convertermos e aplicarmos a tua lei, e obedecermos a tua lei, seguirmos a tua lei, o Senhor irá nos congregar, o Senhor irá nos trazer dos lugares distantes para onde o Senhor nos mandou, irá nos trazer de volta para a nossa terra, irá nos edificar de novo. Então é esse pedido que Neemias tinha conforme a lei. Ele tinha um sustento que está lá escrito. O Senhor nos prometeu porque está lá escrito na tua lei. Então peço que essa lei se cumpra. Peço que esse mandamento que o Senhor escreveu, essa promessa que o Senhor escreveu, se cumpra na nossa vida, porque estamos aqui de novo, nos convertemos, choramos e buscamos a tua face. Cumpra o teu mandamento. Converta-nos, livra-nos, salva-nos. Então, dando continuidade, o injusto juiz acaba por ouvir de tanto a viúva insistir. Essa insistência
é para nós, como cristãos, permanecermos firmes, permanecermos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, a cada instante, a cada momento, em qualquer situação, permanecermos na presença do Senhor, orando, pedindo, buscando e conhecendo a vontade dEle. Então, no 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça, falando de Deus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É a questão que nos é trazida a nós, pois nós devemos prevalecer em oração, estar constantes em oração a cada instante, a cada momento. Então, quando vier o Filho do Homem, será que estaremos nós ainda perseverando em oração? Estaremos ainda constantes na oração, ainda conhecendo a palavra do Senhor, prosseguindo em conhecer a palavra do Senhor e pedindo para que ela se cumpra nas nossas vidas, para que os mandamentos se cumpram nas nossas vidas, para que essa salvação que vem a nós por meio da palavra se cumpra nas nossas vidas. Será que estaremos ainda pedindo isso? Será que ainda estaremos perseverando nesses pedidos? Há necessidade de prevalecermos, há necessidade de permanecermos orando dia e noite para que a vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas, para que a vontade dEle, porque a vontade dEle é que é perfeita, boa e agradável. E se você reconhece que você é um necessitado, assim como essa viúva, independente dEle, viva nele, ore, busque, viva por Ele, porque foste feito nele, por Ele e para Ele. É o que eu tinha a partilhar. Espero que Deus vos abençoe rica e abundantemente e que a palavra do Senhor esteja sempre convosco e mantenham-se constantes em oração. Amém.